Então, recursos para a liberação dos sofrimentos. A coragem é fator decisivo para o bem do indivíduo na sua historiografia psicológica. Para auri-la, basta o interesse consciente e duradouro em favor da aquisição da felicidade, que se deve tornar meta essencial da sua existência. Inexistente essa necessidade, tampouco há sofrimento, porque a ausência das aspirações nobres resulta da morte dos ideais, provocada pela indiferença da vida em uma psicopatologia grave. O sofrimento em si mesmo é fonte motivadora para as lutas de crescimento emocional e amadurecimento da personalidade, que passa a compreender a existência de maneira menos sonhadora e mais condizente com a sua realidade. Né? Então, primeiro, né, é importante coragem. Então, a coragem, primeiro, né, ela é um fator decisivo do bem do indivíduo na sua historiografia psicológica. Como é que tem sido a minha vida até agora com relação à coragem? Eu sou um covarde, né? Então, para ter coragem, tem que ter um interesse consciente e duradouro. Quando é consciente, normalmente é duradouro. O interesse inconsciente é que não é duradouro, que ele é, né, emocional, em favor da questão da felicidade e tal. Se não tiver essa vontade, essa coragem para mudar, dizendo que não há sofrimento, com isso o que acontece? A morte dos ideais, que é uma indiferença pela vida, que é a negação. Por isso que o elemento número 1 é reconhecer o sofrimento, entendeu? Porque a negação do sofrimento é a indiferença. E no consultório a gente percebe, né, Jair, pessoas assim, não, tá tudo bem, graças a Deus, ó, eu não tenho problema nenhum com a minha mãe, não tem problema nenhum. Você não tem o que fazer com a pessoa, entendeu? Não tem problema nenhum com o meu pai. E é obrigatório o aluno, Soninha, fazer análise. Então ele vai ali porque tem que fazer. E a gente acaba sendo também pra gente um sofrimento, porque você percebe que a pessoa não vai avançar. Então tem, por exemplo, um pastor que ele, tá tudo bem, graças a Deus. Aí daquele dia ele falou, eu não consigo dizer não. Aí eu falei assim, a sua dificuldade de dizer não está relacionado, tá ligada à relação de você com o seu pai. Como era o seu pai? Ah, meu pai era um homem trabalhador, um homem honesto, mas, aí eu lembrei de Emmanuel, né? Quando vem o mas, o que estava antes não conta, o que vem depois é que vai contar. Mas era uma pessoa seca, não tinha dificuldade de expressar o próprio sentimento. E eu também sou um pouco assim. Falei, opa, ele está começando a se enxergar. Até então estava tudo bem, graças a Deus. Aí eu falei, então você sentia falta do colo do seu pai, é isso? Aí ele começou a chorar. Imagina um homem de 60 anos que sente falta do colo do pai. Aí ele começou a chorar e falou, eu falei, quando é que o seu pai te levou num lugar legal, tipo, para comer pipoca? Nós éramos muito pobres, mas mesmo pobre, a pessoa improvisa, eu falei com ele, né? Não lembro. Pois é, você está recalcando aí. Você tem lembrança boa sim. Então, você não quer trazer a lembrança ruim, você não quer macular a imagem do seu pai. Então, querendo esquecer as coisas ruins, você acaba esquecendo as boas, no pacote. O inconsciente, ele não te respeita. Você quer esquecer? Então esquece. É como o Alzheimer, né? Eu quero esquecer o passado, aí esquece o presente. Né? Porque o negócio, já que você quer que esquece, ele te prega uma peça. E aí fomos falando, né? E aí ele foi percebendo o quanto ele foi distante com os filhos da infância, o quanto ele está se esforçando para se aproximar agora. Então, é preciso, primeira coisa, reconhecer. Porque se você não reconhece, você entra no processo dessa inexistência, dessa indiferença, né? Então, inexistente, essa necessidade tampouco é sofrimento. Então,
Então, essa indiferença da vida, pela vida, entendeu? Isso a Joana vai dizer, é uma psicopatologia grave. Entendeu? Tá tudo bem, meu casamento tá tudo bem, meus filhos estão tudo bem, eu estou bem. É uma indiferença pela vida. Por que indiferença? Porque a vida não é isso, a vida é mais do que isso. A vida é feita de alegria e de tristeza. O ponteirinho, ele faz assim, pim, 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 pim. Se ele fizer assim, pim, morreu. Então não dá para você negar, né? Então não pode ter essa indiferença. No entanto, ela está alertando aqui. Lá atrás ela alerta, não é você cultivar o sofrimento, não é isso. É você reconhecer que ele existe e dialogar com ele, né? Ele, tá vendo? Ele em si mesmo, ele é uma fonte motivadora para o crescimento emocional, para o amadurecimento da felicidade. Entendeu? É o sofrimento que motiva a gente para isso. Fala a verdade. O que nós crescemos hoje, não foi o sofrimento que fez a gente alçar? Não adianta. A gente estuda, mas o sofrimento é a prova para a gente demonstrar que a gente aprendeu, que estudou. Tem que ter experiência. Tem que ter experiência. Não dá para você teorizar. E a gente só se mexe, se estiver tudo bem, você fica naquele. Não adianta, é a zona de conforto, né? Na zona de conforto. Você não quer sair da zona de conforto, entendeu? Por que o homem ficou bípede? Porque o bicho pegou para ele, ficar de quatro lá catando fruta, deu algum problema, ele falou, deixa eu levantar aqui, né? Alguma coisa provocou ele levantar. Aí o pai começou a passar fome, espera aí, eu acho que eu vou cortar a carne, vou esperar ela apodrecer, não, que eu estou com fome. Aí desenvolveu o movimento de pinça, né? E foi embora. Então é a dor, até hoje, é a dor que faz a gente se mover. Já tudo certinho, né? Tudo certinho, vai ficando, né? Agora, toma cuidado, como ela fala aqui, os jogos e ilusões da idade infantil, que deveriam ter sido superados, mas a gente não supera, psicanálise explica, Freud explica, né? Dão ensejo a uma integração consciente do indivíduo no grupo social na qual se encontra, fomentando o esforço pelo bem dos demais, por saber-se membro valioso e entender por experiência pessoal, os gravames que a dor proporciona. E, não obstante a essa experiência lúcida, sabe que o esforço em envidar para liberar-se dos sofrimentos é, por sua vez, conquista da inteligência e do sentimento postos a serviço da sua realização pessoal e comunitária. Quer dizer, esses jogos e ilusões da idade infantil superados. Porque o que nós ficamos nessa ilusão infantil, entendeu? O milindre, o que acontece? Nós estávamos falando agora há pouco do Caio. O que acontece com a criança? Você faz qualquer coisa, a Ana Rosa, por exemplo, faz beicinho, né? Nós fazemos beicinho. Luísio, sua barba não ficou boa assim não, tá feio, tira essa barba. Não vou mais falar com você, beicinho. Isso é coisa infantil. Peraí, vamos ver, por quê? Como diz a Isa, vamos coletar aqui, fazer uma pesquisa aqui. Vamos ouvir a Sofia. Foi unanimidade, o bicho está pegando para mim. Entendeu? Mas então, esses joguinhos infantis. O melindre é a pirraça da criança. Sim. O melindroso adulto é uma criança. É a criança que está ali recalcada, que precisa trazer à tona. A psicanálise explica. Então, tem que superar esses jogos de ilusão. Porque no lugar desse, o que vai acontecer? O indivíduo, a integração do indivíduo no grupo social em que se encontra. Hoje o Sérgio falou disso, né? Que é a necessidade da gente estar integrado no grupo social. Como nós estamos aqui, né? Como a gente está com aquele que está precisando de comida, aquele outro que precisa de educação, aquele outro que está precisando de oração. É assim, é a vida comunitária, sem ela a gente não evolui. Está lá no livro dos Espíritos. Né? Sem a vida social não há evolução. O progresso moral faz parte dessa integração. Aqui, eu falei um negócio com o Ironil, aí ele discordou de mim, eu dei um piti. Como ele nem deu confiança, eu dei um piti aqui, aí ele falou assim, aí como ele não deu confiança, daqui a pouco eu tô rindo, gente, eu comecei a rir de mim, entendeu? É infância. É regressão, entendeu? Só nesse momento, não era Soninha, esposa de Ironil, era Soninha menina, brigando com o pai. Que o marido, né, a psicanálise faz esse jogo, né? Quando a Jailza, por exemplo, eu tô chateado com a Jailza com alguma coisa, peraí, não é a Jailza,
Meu marido briga demais comigo, então com o Pois é. pai, com a mãe. Com mãe, é a mãe. Com a mãe. Toda pessoa que tem uma relação muito sofrida com a mãe, ela transporta essa relação para o casamento. Você sabe o que eu percebi? Eu fiz até uma live sobre isso, na escola. Como eu sou o presidente da SPP, então aqui na Casa Espírita também tem isso também. Há uma associação com o pai. Então aquelas pessoas que têm problema com o pai, elas trazem essa demanda para mim. Então ficam com ódio de mim, entendeu? Aí eu falei, caramba, aí que foi cair a ficha. E aí já falou, Luiz, você fala, ó, o Freud falava isso, ó, eu não sou o seu pai, acorda. Ele, no Homem e o Rato, ele fala com o paciente, eu não sou o seu pai. O rapaz começa a brigar com ele, porque o rapaz está fazendo o deslocamento afetivo. Então, eu não sou o seu pai, o Freud fala. E a minha filha não é a sua babá, que a babá abusou sexualmente do rapaz. Então ele começa a falar mal xingar a filha do Freud, né? Então eu falei, gente, olha só, é legal você ser o pai, todo mundo te respeita, todo mundo te obedece, melhor dizendo, mas em compensação, dependendo do... Quem se deu bem com o pai, só traz amores para mim, mas quem tem problema com o pai, traz esse problema para mim. É o preço que paga o deslocamento. Então, na relação conjugal, a gente tem que estar atento. Mas no grupo... Você olha para o outro, peraí, essa demanda não é minha, Sim. não é da Jailza, é da Dona Alice. Ele Entendeu? poderia, em algum momento, trazer alguma ação, por exemplo, de uma filha que ele não conviveu? Não, que já é a fase Com adulta. filha, não, né? Não, já é adulto, aí é a mãe mesmo, é a mãe mesmo. Como você é o pai. Como você é o pai, entendeu, Magda? Você já é o pai. Dificuldade que você tem com ele, você ficar magoado. O piti que a Soninha deu ali foi com o pai dela, não foi com o Uranil. Também o Uranil comprou, tipo assim, isso não é meu, eu vou pagar isso não. O pai dela ainda é vivo. Eu sei, Uranil, mas é infância, a Soninha pequenininha, independente de estar vivo ou morto. Aqui, ele nem viu. Mas é porque não é dele. Eu gostei sozinha, ele pensou. Porque não é dele, entendeu? Eu comecei a rir da minha Eu deixo ela com o problema dela. Isso, que não é dele. Existe uma neutralidade também ainda, existe? Como assim? Neutralidade. Nem uma coisa nem outra. Eu, por exemplo, não tenho nada a ver com meu pai, nem com a minha mãe. É ruim de não ter, Uranil, é ruim de não ter. Tem muito. Você tem muito do seu pai e a Soninha tem muito da sua mãe. Claro que você precisa pensar isso com didática, para compreender. Mas você tem muito do seu pai e ela tem muito da sua mãe. Às vezes você não tem aquela parte que é visível. Um dia desse um aluno estava me dizendo, Aloysio, eu estava deitado no sofá, aí eu coloquei a mão para trás assim e comecei a mexer na minha orelha aqui. Aí de repente eu falei, gente, o papai fazia isso. A esposa falou, você está deitado, igual seu pai deitava no sofá quando ele vinha aqui, você lembra, Antônio? Aí ele falou, é mesmo, rapaz, quer dizer, o que fez ele levar a mão lá para trás e pegar a orelha por aqui? Então, a gente se parece muito com o pai, entendeu? Eu pareço com o seu Joaquim. Coisa que minha mãe faz também. Eu já me peguei, eu falei, Cruz, deixa eu parar com isso, porque... Então assim, é importante, eu gosto de falar, primeiro tem que reconhecer, eu reconheço. Agora, o que é bom, o que pode permanecer, o que não pode. Por exemplo, meu pai nunca gostou de ser cobrado, tá? Até falando comentando isso com ele no intervalo. Então, nunca gostou, nunca vi ninguém chegar em casa, seu Joaquim, aquela prestação que o senhor ia pagar, nunca. Eu odeio ser cobrado. Eu tento pagar as coisas antes de vencer, que é para não cobrar. Um dia uma pessoa veio me cobrar no dia que ia vencer, na véspera do vencimento. Aí eu falei assim, olha só, escuta só. Olha, se eu te pagar agora, quem vai ficar me devendo vai ser você. Porque até a meia-noite de amanhã ainda não venceu. Você concorda que se eu te pagar 11h59 da noite amanhã, eu estarei pagando no dia? Concordo. Então por que você veio me cobrar? Não, porque eu tenho medo de você esquecer. Eu estou te provando que eu não esqueço não, minha vida eu não esqueço, fica tranquilo. Então assim, isso é uma coisa do meu pai, que eu herdei. Agora, vou manter isso se eu quiser. Eu posso falar, não, eu vou relaxar, não vou ser tão firme e tal, mas eu tenho isso como meta e eu não acho isso um defeito, acho isso uma virtude, né? Mas eu tenho isso, assim como eu tenho também defeitos dele, né? Que eu herdei também, porque não é consciente, é inconsciente. Porque é aquela pessoa que está na sua frente ali o tempo todo, você está olhando para ela. Imagina um garotinho de 3, 4 anos, o único homem do mundo que existe para ele é o pai dele.
Então ele vai ali. E é nessa idade que a Soninha se comportou aí. É com 3, 4, entendeu? Então a menina, o único homem que existe na vida dela é o pai dela, é o grande amor dela. A única mulher que existe pro menino é a mãe dele, com 3, 4 anos. Imagina a filha da Sammy, por exemplo. O pai dela vai ficar ali, ó, babando o pai dela. Porque é o único homem que existe. Depois que ela cresce um pouquinho, ela vai vendo o coleguinha na escola, né? Aí ela vai ampliando, aí vem a professora. Mas naquele momento ali... Hein? Tem uma libertação, não tem? Com terapia. Com terapia. Mas só com terapia, não não tem nada a ver. Não, só com terapia. Não tem jeito. Se você não reconhece, lembra do princípio budista? Se você não reconhece, você não busca método. Se você não busca o método, você não aplica. Se você não aplica, você não se liberta. Então tem como? Tem. A consciência, a autoconsciência, e que a gente chama de análise. Porque é onde você fala de você. E o cara que considera feliz? Hein? Ele é feliz, ele não tem problema mesmo. Como é que fica? Esse não tem Ela já respondeu. Ela já respondeu. Responde, amor. O que é? É o recalcado. Entendeu? Esse é o pior. Aí, sabe o que eu falei pro meu amigo pastor? Eu falei para ele, agora você está pronto para ser analista. Que ele começa, né, a prática dele em janeiro. Eu falei, agora você vai ser um bom psicanalista. Ele falou, por que você está falando agora? Porque até agora, meu amigo, você não tinha aberto a sua alma para mim. Se você não abre a sua alma para mim, como é que você quer que o outro abra a alma para você? A alma é o maior tesouro que a gente tem. Você não confia em mim. Claro que eu confio, doutor Aloísio. Então, mas você só deu prova que você confia foi hoje, quando você falou do seu pai, quando você chorou para mim. Você é um pastor que é uma pessoa de destaque, tem vários pastores à sua disposição, você confiou em mim. Então, as pessoas vão confiar em você. Agora você está pronto, falei comigo. Aí ele chorou mais um tanto, né? Foi uma terapia muito gostosa. A primeira, depois de tanto tempo que a gente estava naquela luta. Então, esse processo, você precisa identificar, né? Então não pode ter essa indiferença pela vida. Quando eu me nego a olhar para mim mesmo, eu estou indiferente, né? Então a gente precisa superar esses jogos infantil, nós já falamos aqui, né? Para poder avançar, para a gente poder liberar-se dos sofrimentos. Por sua vez, conquista da inteligência. É preciso investimento nisso. Estudar, como estamos estudando aqui. E é preciso também sentimento. Então a gente precisa investir também no sentimento. Eu vou me avaliar, vou investir na meditação, vou tirar uns minutos por dia para meditar, vou conversar, vou falar. Igual o casal tem muita chance de um olhar o outro, desde que se liberte dessa criança, né? Para um olhar o outro, ajudar o outro a crescer. Então, mas acima de tudo, né? A serviço da realização pessoal, mas também, gente, comunitária. Não pode ser egoísta, não. Que me adianta ter toda essa ferramenta de psicanálise e não usar para ninguém? Né? Então tem que usar. Vai se envenenar. Hein? Aquilo vai se envenenar. Vai, porque o medicamento em doses altas provoca e acaba envenenando. Então você precisa distribuir. É aquilo que Jesus fala, vá, vende tudo que você tem. Ele não pede para você vender o que você não tem. Jesus pediu para vender o computador, não é seu, você não tem computador. Eu não tenho celular, eu não tenho carro. Por que eu não tenho? Porque se eu morrer, fica tudo aí. Agora, o que eu tenho? Entendeu? Vende tudo que você tem, ele está falando. Vende tudo que você não tem. Não posso vender o que eu não tenho. Inclusive não é meu, é dos meus filhos. Olha que doideira. Ninguém analisa isso. Todo mundo pensa nos bens que ele tinha. Mas não tem, entendeu? Jesus é bem claro, vende tudo que você tem. O que você tem? Né? Distribui com os pobres. Não é vender para qualquer pessoa, é vender para o pobre. Aquele que não vai poder te pagar. Você vai dar então. Vender para o rico é fácil, ele te paga bem. Mas vende para os pobres. Então a mensagem divina, a mensagem de Jesus é uma mensagem psicológica profunda, né? Mas as leituras que nós temos são todas leituras torcidas. Distorcidas, igual a Soninha falou, né? Então, eu pensava que era assim. Então, a maior parte dos métodos, a vontade do paciente prevalece como fator de alta importância. Qualquer coisa, gente. Eu vou fazer um método de, de equilibrar minha finança com um coach, por exemplo.
o sucesso do médico vai ser o quê? É a vontade do paciente. Eu vou emagrecer, vontade do paciente. Eu vou melhorar fisicamente. Eu vou fazer um tratamento para um câncer. É a vontade do paciente. Ah, hoje eu não vou não, hoje eu acordei. Viu o Sérgio falando? Se você se propõe a fazer uma coisa, faça. Não, amanhã, vou acordar 7 horas para caminhar. Eu já estou me ensaiando para caminhar, né? Aí, não, está um frio danado. Aí não vai. A soninha é difícil. Meu Deus, eu acordo 7 horas, 10 horas, eu sempre caminhando. Até para fazer ginástica, não é fazer uma ginástica na cama, mas eu sempre faço a minha. Ela, Eu faço para para ela resolver. Lá em casa é o contrário, já usa mais disciplinado na ginástica em casa que eu. Engraçado nos casais, É né? porque eu quero pagar. Interessante, né? É porque eu quero e não pago. Mas sabe o que é? É porque a Jailda tem mais folga do que você, assim, uma certa Tem. Ela não tem. Tadinha, tem nada, bobo. Não, Não quero que cuida da minha agenda, tem os pacientes Eu dela, tenho tem mais escola. folga do que Às vezes eu fico pensando, como é que ela aguenta? Eu tenho mais folga do que a Soninha, só que eu arrumo coisa pro meu cérebro, pra minha mente. Eu não posso ficar assim, tá lendo um negócio, Entendi. tá dedicando. É. A maior parte. Então veja bem, gente, é a vontade. Essa folga, não, gente? Tô querendo, sabe? Então, gente, a vontade do paciente é realmente o maior fator para o paciente. Ela avança. Então, isso. Excetuando-se nos referidos sofrimento por sofrimento, sofrer por sofrer, e mesmo em grande parte deles, a reflexão bem direcionada, é o que nós estamos fazendo aqui, gera uma pirosfera, será que seria psicosfera? Não? Vê aí, pirosfera. Joana tem cada palavra, né? Gera uma pirosfera de paz renovadora que envolve e alimenta, levando à liberação deles. Veja que a liberação do sofrimento. Então, sim, você libera ele. Fica comigo o tempo que você quiser, depois você quiser ir embora, fica à vontade. Não é libertação. Liberar é assim, só nisso você está liberada. Né? Nós tínhamos uma. Liberação. Tem uma turma que tem um aluno, coitado, que ele mora longe. Aí ele fica falando assim, Luiz, dá para terminar meia hora mais cedo? E aí eu fico amarrado, porque eu sou professor, né? Aí eu só falo, pai, eu vou conversar com ele na Incúria, vou dizer, fulano. O Aloysio sabe. O Aloysio sabe que você mora longe, meu amigo. Então, sabe o que você faz? Dê uma coisa, dá uma vazare, cara. Dá um vazare. É porque se ele falar assim, tal, os outros vão querer também, os pilantras que moram tudo perto. Então eu fico com o coração apertado, porque eu sei que ele tem que viajar horas para chegar na casa dele. Então é liberar, tipo assim, você está liberado, cara. Fica até onde der. Então o sofrimento seria isso. Você falava do sofrimento, você está liberado. Se você quiser ir embora, tá tudo bem. Não vou te segurar, não. Porque a gente quer segurar. Tem que segurar. Eu tenho um paciente que ele fala tanto assim, e ele fala aquela cara de choro, tipo assim, tenha pena de mim. Eu percebo que. Aí eu falei, você tem prazer em sofrer. Não, Luiz, de jeito nenhum. Você faz uma cara tão de menino na hora, me dá uma dor, você dá vontade triste. de. Aí eu acho que eu vou manter esse sofrimento para ele, ele está tão feliz aí dentro. Cruz credo, tipo, mas aí você está falando, né? Então, essa ideia de reflexão direcionada, né? Biosfera é o que, Jesus? Zona da Terra abaixo da litosfera, constituída de magma. De quê? Magma. De magma. Magma. Máquina é uma máquina. Deixa eu ver, então vamos lá. Um fogo incandescente, a terra incandescente. Fogo, né? Uma pirosfera de paz. Lá no seu íntimo. Né? Uma paz que nasce lá nas suas entranhas. Renovadora, é isso. Caramba, né? Olha que coisa bonita, uma paz que nasce das suas entranhas. Não é daqui não, lá das entranhas. E vai te... A reflexão. Olha só que interessante. A reflexão bem direcionada que vai gerar essa paz que vem de dentro, né? E essa paz que é renovadora, que alimenta, que envolve, e aí E faz a a liberação. técnica do budismo é o quê? A meditação que leva a isso aí, exatamente. A reflexão bem direcionada. Aqui ela tem uma didática, ó. Relacionamos algumas fases da terapia liberativa. Esse negócio dá uma palestra, hein, Donil? Terapia liberativa. Olha só, eu vou ver se eu aplico para mim também, né? Lógico, primeiro para mim. Letra A. Todas essas são grandonas, né? Já viu o tamanho da A? É grandona. Vamos lá. Letra A.
considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados. Olha que lindo. Caramba! E tomar por modelo alguém que o ama e se lhe dedica, por isso mesmo, credor de receber todo o afeto. Olha. A mãe, Isso. o pai. A primeira coisa que veio foi isso. A minha mãe, Gelza me ama, mas a minha mãe é a pessoa que mais me ama nesse mundo. Ela me ama tanto que eu nunca vou conseguir devolver o amor dela. Eu sou devedor dela. Nunca vou Em conseguir. compensação, seu filho Também é meu devedor. Essa é a vantagem. Talvez essa dívida eu transfira para o filho. E o filho para o neto. Não é isso? Eu vejo só lá babando pela Ana Rosa. Mas é incrível. Eu sou devedor da minha mãe. Eu vou chegar no hospital. E aí, Luiz? Está aqui com todo mundo? Não, estou devendo a minha mãe. Porque é um amor, sabe? Ela pegar os dinheirinhos dela ali, que ela juntou com maior dificuldade, ganhava infinitamente menos do que ele. Falava assim, aqui, filho, você está apertado. Às vezes eu estava desabafando com ela. Não que eu estava pedindo, nunca pedi dinheiro a eles, né? Mas estava desabafando, mãe, as coisas estão difíceis esse mês, a coisa pegou e tal. Aí enfiava a mão na meia lá, tirava 50, vamos supor, né, hoje, né? 50, e falava aqui, meu filho, isso aqui é para você poder comprar tal coisa para você. Não, mãe, não. Para você. Não conta para ninguém, não. Tem toda uma Ainda tem quantidade. que É aquela coisa, né? Então, assim, é uma dívida que você não consegue pagar, não. Sem apego. Esse sentimento, mas veja bem, primeiro, considerar todos os, como digno, todos os seres vivos de ser amado. Todos, né? Considerar todos os indivíduos, ó. Pode ser até o Escadinha, o Fernandinho Beiramar, quem quiser lá. O cara que matou a Marielle, enfim, todos têm que ser direito de ser amados. Eles vão melhorar. Eles vão melhorar. Isso, todos têm direito de ser amados. São filhos de Deus. Benevolente. Falar para mim, para todos. Então, eu estou falando para mim, isso aí não é para você, não é para mim mesmo. E aí tomar como modelo, quem é o modelo? Alguém que me ama e me dedica. Então, Jailza é o meu modelo, Dona Alice é o meu modelo, que a ama e dedica, né? Então, estou vendo de perto, olha lá. Isso aí. Esse sentimento sem apego, nem interesse gerador de emoções perturbadoras, desarma o indivíduo de suspeitas. Não é? Casamento é cheio dessas suspeitas, né? De ansiedades e medos, cheio de medos. Ao mesmo tempo, dirimindo as incompreensões de outrem e desarticulando quaisquer planos infelizes. Desarticula, né? Desarticula. Uma visão favorável sobre alguém dilui as nuvens densas que lhes obscurecem a personalidade, facultando um relacionamento positivo. Para aqui. Caramba! Gente, como que... imagina, por exemplo, né? Às vezes vem na cabeça da pessoa, fulano está me traindo. Olha como isso vai gerar sofrimento, desconfiança. Uma paciente, ela grampeou o celular do marido. Aí ela estava falando, Luiz, eu tenho quase certeza que ele está me traindo, então eu grampeei. Eu falei, você está traindo ele. Não, eu nunca traí ele. Tá sim, porque você grampeou o celular dele sem ele saber, isso é traição. Então você está dizendo para eu tapar o olho e fingir que ele não está me traindo? Eu estou dizendo para você ter calma, porque se ele estiver te traindo, isso vai vir à luz. Isso você vai descobrir. Não é assim, traindo ele. Porque você vai fingir. Você vai fingir que vai sair, não vai. Você vai fingir que está tudo bem, não está. Você está traindo ele. Falei para ela. Você está traindo ele. Então se entrega, mulher, entrega. Aí ela falou assim, mas é difícil. Eu falei, eu sei que é difícil. Sabe por que eu sei que é difícil? Eu faço isso. Às vezes eu falei, você já não está namorando com alguém, não, por aí? Aí eu vou largar para mais, né? Eu não dou conta disso não, eu vou ficar vigiando ela, eu estou cheio de como fazer, aí eu vou mandar investigar, já no dinheiro não tem para pagar o investigador. Naquele filme, né, que o cara vai lá e tira foto, né? Não dá, bicho. Gente, mas que maravilha, que é o nível que nós chegamos de relacionamento, não é? Não é? Que liberdade, nossa, né? é Que muito coisa linda, bom. você não Agora, queria. esses fantasmas não vêm na cabeça da gente? Vem, mas a gente se lembra, tá doido? Mas isso, tirando o material, é muita influência espiritual.
espiritual. Também, lógico. Mas a não reação, Não reação. isso é legal, olha, a não reação à agressividade do outro desmantela-lhe a couraça de prepotência na qual se oculta. Eu percebi uma pessoa muito agressiva comigo. E eu pensei, como é que eu faço para eu poder desarticular? Aí eu confessei fragilidade. Aí a pessoa falou, como é que você está, Luísio? Eu falei, um pouco triste, você sabe como está a questão da mãe. Aí ele me abraçou, aí desfez aquele miasma. Entendeu? Você vai não, né? Aí o bicho pega. Então você tem que. Então, é preciso facultar, né, essa não reação de agressividade com o outro. Na escola a gente. Quer dizer, agora eu tô. Porque o tempo todo o mundo te fala para você reagir. Não, se você demora, pá, toma o seu lugar. Né? Nossa, querendo quebrar isso. A comunicação não violenta, que tanto eles falam, um passo é esse. Você mostrar realmente o seu interior, a sua fragilidade, que toda comunicação vai se dar bem. Olha só. Tá vendo? Você quebra, né, esse meado. Quebra. Porque o outro quer brigar. O outro tá te chamando pro ringue. Vem, Soninha. Se você não vai pro ringue, você desmonta ele. Aqui a escola, Porque o esquema é o ringue. Geralmente os pais chegam com os filhos embora, vocês são novos, querendo bater no professor. Isso. E a pessoa está em desequilíbrio, ela quer te convidar para aquele ambiente de desequilíbrio. Você não vai? Não tem um não. Tá com a Eliane, não sei se é do Emmanuel, não sei, mas ele fala sobre o silêncio, né? Que o silêncio sempre é a melhor resposta. Uhum. Né? Quando você faz, se você tá, o outro tá nervoso, você também fica, né? Naquele momento ele silencia. Mas que coisa boa, Jair, quando você consegue meditar, entendeu? Tipo assim, por que fulano está agressivo assim comigo? Meu Deus, o que eu fiz? Aí você fica fazendo as contas. Bom, não vai adiantar, eu não vou saber, porque isso ocorreu quando eu não estava perto. Articularam alguma coisa aí e me colocaram como Cristo, como culpado. Então, o que eu vou fazer? Se eu não sei nem o que é que aconteceu, eu só sei que ele está com raiva. Mas aí do nada ele veio me perguntar, eu falei, opa, aí me deu essa intuição, eu vou abrir meu coração para ele. Pronto, desarmei, entendeu? Você acha que ele saiu daqui até com o cu, poxa, Luiz, que pessoa super. Entendeu? Não importa, né? O que eu sei é que liberou aquela energia. Joga pro outro lado do cérebro, a neurociência fala mais bonito um negócio assim. E Chico Xavier mandava encher a boca d'água, lembra? Pois é. Dentro. Se a resposta é otimista, se a resposta é otimista e sem azedume, como é difícil a gente dar uma resposta sem azedume, não? Mas também, por outro lado, não pode ficar com um conflito interno. Mas eu acho que isso é um exercício. Você vai aprender. E também calar sem se ofender. Sem se ofender. Isso. Então, primeira coisa você se cala, depois você aprende a se calar sem ofender. Então você não pode ficar calado, você tem que colocar para fora. Mas às vezes aquele ali não é o momento, aquela não é a pessoa. O bom da análise é que você vai falar daquele problema afetivo com outra pessoa que não tem partido. Né? Uma pessoa imparcial. O bom é isso. Porque se você for falar com a pessoa, eu só digo assim, eu não gostei muito que você falou comigo ontem, não. Aí pá, já o bicho pega. Mas só assim, o Ironi falou tal coisa para mim, eu não gostei. Aí Jesus falou, será que não é por causa disso, entendeu? A Jailza não tem partido, mas o Ironi já tem partido. Eu não posso ser o analista da Jailza. Por quê? Porque eu tenho partido. Então não dá, porque... Agora, quando é uma coisa que não envolve nós dois, aí a gente pode conversar numa boa. Mas quando há jogo de interesse, complica. Então, é um exercício, como diz Jailza. Primeiro a gente se cala, depois a gente aprende a falar para outra pessoa. Até a gente aprender a falar sem o azedume. Gente, às vezes eu sou azedo para conversar com as pessoas. Então eu reconheço isso. Então eu preciso avançar nisso aí. Eu sou azedo. Porque não é útil, né? Para o intercâmbio útil. Ampliando-lhe o círculo de expressões afetivas. Olha só, se você não é azeda e é otimista, todo mundo quer ficar perto de você. Ai, que gostoso, é tão bom ficar perto da Dalva, né? Está sempre com uma conversa edificadora. Soninha, eu
sempre falo pra Aí, você. às vezes, sempre que dava até escorregar. Logo, esse sentimento contribui para anular os efeitos do sofrimento moral. Olha só. E dissipar algumas, senão todas as suas causas perturbadoras. Que, segundo o livro dos Espíritos, orgulho e egoísmo. Né? Então, a gente vai servir para dissipar esse sofrimento moral. Sofrimento moral o quê? Culpa, mágoa. Está aí dentro disso aí, né? São sofrimentos morais. O ato de ver bem as demais pessoas torna-se um hábito, tá? Um problema aqui. Torna-se um hábito terapêutico preventivo em relação às agressões do meio ambiente, dos companheiros. Não é só o companheiro, é o meio ambiente, né? Sim. Hoje a Letícia, na reunião de diretoria, estava batendo a tecla, o pessoal tentando dissuadir, e ela batendo a tecla. Gente, vamos parar com esse negócio de reciclável, vamos tentar lavar os pratos. Não, mas dá muito trabalho. Não, gente, mas aí fica no meio ambiente, eu tentando apaziguar. Se a gente comprasse então um prato de papel e tal, e ela encrencando com os copinhos, com os pratinhos, realmente dá um saco assim no dia, né? Então, isso tudo faz parte, a gente também tem que pensar no meio ambiente, né? Então, a gente vai refletir com relação, um hábito terapêutico preventivo, a gente vai ter uma ação terapêutica preventiva com relação à agressão ao meio ambiente, à agressão aos companheiros, constituindo um encorajamento para a luta libertadora. O cultivo, a expansão de ideias e conceitos edificantes apagam o incêndio ateado pelo pessimismo da maledicência, da inveja, da calúnia, tornando respirável a atmosfera social do grupo onde o homem se localiza. Gente, como isso aqui destrói, né? O pessimismo da maledicência, da inveja, da calúnia. Ninguém gosta de ser caluniado, ninguém gosta de ser maldito, ninguém gosta de ser invejado. Mas a gente calunia, a gente é invejoso, a gente é maledicente. Então, o que a gente vai fazer? É mais fácil a gente tirar isso da gente do que querer que o outro age. Né? Quando eu não quero que o outro não fale mal de mim, é impossível, porque o outro vai falar agora. Eu posso parar de falar mal. Se dói quando o outro fala de mim, então eu paro de falar mal do outro. Né? Então, são coisas que a gente precisa, e aí esse seria o item A da Joana. Mas se esse comentário maledicência, se cai na maledicência, por exemplo, uma pessoa está com, você vê que ela está doente, com os olhos todos vermelhos, está com glaucoma, aí veio a outra e falou assim, eu estava questionando e a outra falou assim, é para tirar atestado, você está vendo que não é, né? Aí eu cortei o assunto, mas eu comentar isso, é maledicência da outra que falou? Eu estou falando, eu só estou... Não, é porque nesse caso você está usando um exemplo específico. A maledicência, quando a maledicência tem uma característica, ela é livre. Do nada, Jailza. Você está vendo que o olho da pessoa está ruim mesmo. Já você viu a Soninha hoje brincando com ironia? Eu vi. Quer dizer, de quê? Que eu vou comentar isso com a Jailza, entendeu? Você viu lá os dois brigando, aquele casal só vinha brigando. O que eu vou ganhar com isso? O que isso vai ser terapêutico para a própria Jailza, para o Ironinho e para a Soninha, entendeu? Agora, uma coisa é quando tem um exemplo. Você constata uma coisa, né? Quando é solta que é o problema. Aqui, vem cá, deixa eu falar com você, Dal. Aí já é merda. Quando a pessoa fala um negócio aqui, escondido, aí você já sabe que não é coisa legal. É triste porque a outra tá com glaucoma, tá com o olho vermelho. Meu Você Deus. olha para a pessoa e vê. A outra falou que é para tirar atenção, não concordo. Pois é, mas aí é eu cortei isso. o assunto. Falei, Quer dizer, é calúnia isso. cortei assunto. É calúnia, é inveja. Tá com inveja da outra, que a outra vai ficar em casa e ela não pode ficar. Mas então você quer ficar o teu olho dela então? Você ficar em casa? Olha só, que coisa maluca. Gente, eu morria de pavor de ir em festa e alguém fazer um comentário de alguém que tivesse no salão. Poderia estar longe, entendeu? Mas aquilo me fazia mal. Eu falava, pelo amor de Deus, olha, eu vou sair de perto. Quando Para de falar. Nossa, nem me fala, bicho. A outra pessoa perto, cara, me deixa Não, longe, a cara desse tamanho. já fico assim, já ficava. Você sabe que a pessoa está escutando. Às vezes a pessoa nem está escutando, mas a gente está tão neurótico que a gente acha que o outro está escutando. A pessoa
eu tava fazendo um seminário, no intervalo do seminário, a pessoa chegou e falou assim, Aloysio, a Terezinha, eu tô vendo a Terezinha olhando pra mim, entendeu? Eu falei, meu Deus, a Terezinha tá escutando, que horror, cara. Aí o que eu fiz? Em voz alta, eu falei, mas a Terezinha é uma pessoa boa, que é pra Terezinha ouvir que eu tô falando bem dela, porque eu fiquei constrangido. E pra outra, é uma vergonha na cara, meu Deus. Que isso? Cada coisa, né? Então tem umas coisas que são realmente complicadas, né? Identificar a letra B. Então, a letra A, só para a gente, que ela foi além, né? Considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados e tomar como modelo alguém receber afeto. A letra B, identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio. Isso que você acabou de falar aí. Né? Quais são as coisas, por exemplo, falando da Terezinha, Terezinha tem uma qualidade, né? É atenta, escuta, fala com profundidade de sentimento. Então, ao falar isso, eu estou identificando uma qualidade da Terezinha. E estou estimulando para que ela continue, né? Sim. A pessoa profunda, né? O Ironil é uma pessoa apaixonada pelo Espiritismo. Quando eu fiz isso, eu estimulei. Identifiquei, né? Todo mundo riu, porque todo mundo sabe que tem, que é verdade que eu estou falando. E ao mesmo tempo, o Ironil olhou e falou, eu vou continuar. Então, eu estimulei, né? Então, identificar, mas tem que ser de vontade. O de defeito a gente deixa para lá, né? Defeito é a projeção. No encontro de casais, eu falei assim, cada um vai falar 5 traços de bondade do parceiro. Aí uma esposa falou, eu não tenho defeito não, Luísio. Eu falei, não, se você falar defeito, ele vai achar que é seu. Freud chama de projeção. Você vai estar olhando no espelho e falar assim, meu marido é brigão, aí briguento é você. Aí ela começou a rir, deu aquele risinho amarelo, e aí, sabe o que eu fiz depois com os traços de bondade? Eu falei, isso é projeção também. É projeção do bem. Sim, então, os traços que você vê no outro, você tem em você, né? Então, identificar e estimular esses traços de bondade. Não assolo por mais sáfaro, já procurou o significado ali. Sáfaro. Essa caliça aí. Infértil. Deve ser, por mais infértil, né? Não assolo por mais infértil que, tratado, não permita o vicejar de plantas. Que legal, né? Arar a terra, tratar o solo. É improdutivo, né? A mãe, ela compra umas terras especiais para colocar na planta, a planta fica bonita. Então não tem, né? Em todo sofrimento, em todo sentimento, existem terras férteis para a bondade. Olha que lindo. Em todo sentimento, mesmo no sentimento do ódio, sim, existem terras férteis para a bondade. Mesmo quando cobertas por caliças de pedregulhos. Tá cheio de pedra ali, né? Você tem que catar pedra. Hein? Caliça é pó. Pó. Tá meio do pó. Então nós psicanalistas, o que a gente faz? A gente vai tirando os pós, as pedras, né? Para a pessoa. E aí a gente encontra os traços de bondade. E de caridade nas pessoas, né? Então tem que tirar o pó, tem que tirar as pedras. Eu já perdi onde eu estou. Um trabalho breve que seja afastando o impedimento e logo esplendem os recursos, brilham, né, próprios para a sementeira da esperança. Outra palavra forte aqui, esperança. Os indivíduos que se notabilizam pela maldade na vida privada e no seu círculo social, eu vou gravar isso aqui, Os indivíduos, que todo mundo sabe, né? Como na vida social, né? Os indivíduos que se destacam pela maldade na vida privada e no seu círculo social, revelam-se bondosos e gentis, tornando-se amados pela família, que é verdade, né? E pelo grupo, mesmo conhecendo-lhes as atrocidades que eram exímios. Não tem ninguém que não seja amado pela família. Alguém, pelo amigo. Ele pode ser odiado por todos, mas ele tem sempre alguém que consegue enxergar nele traços de positivos, né? A maldade sistemática, a impiedade
O temperamento hostil revelam as personalidades psicopatas que, antes, necessitam de ajuda ao invés de reproche, de reprovação. Então, são as personalidades psicopatas. A gente sempre fala do psicopata, no singular. Mas, às vezes, a gente tem personalidade, características psicopáticas. Você não tem compaixão do outro. É uma característica psicopática. Quando eu vi lá o traficante de droga que morreu e eu não senti nenhum tipo de remorso, eu percebi que isso é uma personalidade psicopática minha. Não importa que ele era traficante, que ele fazia mal à comunidade, mas eu não consegui, sabe, sentir compaixão. Eu falei, gente, o que é isso? O tempo todo eu falava, graças a Deus que ele desencarnou. Mas isso é ruim, porque a mãe dele sofreu. Estou conversando com você que foi o que eu senti, não posso negar. Senão não tem como tratar disso. Então, mas aí Então, também porque a gente fica doido pro bandido morrer. Pois é, entendeu? Torcendo. Então, quando ele desencarnou, cara, eu não consegui. Não tem compaixão. como que ele foi importante, que ele conseguiu fazer um sujeito que você Porque disse eu que não é realmente, tão diante de algum tão elevado, liberou em você esse sentimento de que um você cara que bate. Eu percebi que eu tenho isso. Porque até então, né, eu pensava que era uma pessoa com compaixão. Eu não senti. E eu fiquei assustado comigo mesmo. Eu disse, mas como é que pode? E aí o corpo dele foi velado numa igreja, ou seja, alguém teve compaixão. Entendeu? Mas eu fiquei tão assustado quando eu percebi isso. Eu tenho que aprender. A maldade. Então, assim, né? Cadê? Bom, então, são chamadas personalidades psicopáticas. Eu nunca vi essa expressão. Então, todos nós Temos, entendeu? temos personalidades. Uns tem mais, e aí caracteriza, todo mundo vê, e os outros escondem, que é o meu caso. Eu fico escondendo, o Luiz é bonzinho, né? Mas eu tenho a personalidade psicopática. Entendeu? A monja Cohen, que eu achei lindo ela falar, que ela contou a história, que eu acho que eu já contei essa história, eu gosto de repetir, porque ela foi tão bonita para mim, me mexeu tanto comigo, talvez porque eu me identifiquei, né? Projeção. Contei agora a questão do traficante. Que ela foi no Carandiru para visitar um projeto social de um aluno dela. Um aluno, um monge, né? um estudante de budismo, estava desenvolvendo como trabalho de conclusão de curso um projeto de meditação no Carandiru. Olha que jogada fantástica. Os presos meditavam. E aí era um projeto, então na hora da atividade, os presos eram liberados das celas, e iam para o pátio do banho do sol, e ali era feita a técnica. Quem quisesse. Então eu convidava um, não queria, outro queria, tá bom, só vai quem quer. E aí a monja teve que passar no meio da cela, e aqueles bichos enjaulados, deve ser um ambiente, né, terrível. Eu já fui em presídio pequeno, grandão assim, acho que eu fui uma vez. E ela passou no corredor e todo mundo mexendo, igual filme. E ela olhava, só que o fato dela estar paraventada, quando ela olhava para os presos, ele baixava a cabeça em respeito, cada um. Mas teve um que não baixou a cabeça, que olhou para ela, firme no fundo dos olhos, e demonstrou indiferença, mas não é indiferença, demonstrou ódio, muito ódio. E ela falou, não era um ódio só por mim, era um ódio pela humanidade. É como se ele dissesse também assim, se me soltar eu mato mais um monte. E ela disse que nunca viu em toda a vida dela aquele olhar, que aquilo assustou ela. Aí ela foi conversar com o Mário Sérgio Cortella. Então fizeram uma dobradinha. Ela falando do budismo, o Mário Sérgio do catolicismo, que ele é católico. E aí falou, Mário Sérgio, eu nunca vi um ódio daquele tamanho. O que é isso? Ele falou, irmã, monja, a senhora tem que perguntar onde isso está dentro da senhora. Porque se a senhora viu nele, porque está aí. Eu não sabia que eu tinha esse nível de ódio dentro de mim. Era uma monja, hein? Um iluminado. Ela é uma das símbolos de iluminados do Brasil hoje. Não, iluminado ainda não. 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 Mas enfim, eu digo assim, esclarecida e tal, né? É verdade, você está mais na intimidade que eu. Não, ela
ela é uma monja, é igual a Abade. Sim, mas o que eu quero dizer, Você assim, com nós. é porque iluminado tem um outro significado Sim, para você. sim. Eu quero dizer que, para nós, ela estaria equiparada a um Papa Francisco, a um Divaldo. Então, assim, é uma representante do budismo. Sim. E aí foi muito legal. E ela confessa essa fragilidade. Uma outra pessoa que tem essa capacidade que eu admiro é o padre Fábio de Mello. Ele também confessa. Ele confessa. Eu acho lindo, porque você mostra grandeza. O Chico Xavier sempre confessou as dificuldades dele. Mas aí, Luísa, seria assim, em qual personalidade que está em mim que tenho este ódio, que está este ódio contido? Pode não ser na última encarnação, Sim, pode ser lá. isso, mas está ali ainda, entendeu, Soninha? E uma hora ela vai vir. Então você tem que saber que ela existe. Entendi. Lembra como é que você reconhece o espírita? Tem que Por ele trabalhar domar assim. as suas más tendências, você tem que saber que você tem. Não comece a domar. Como é que você doma o leão? Você dá uma chicotada nele, graças a Deus, quase não Você tem existe que hoje tratar mais, das né? sombras. Então você tem que estar ali porque está lá dentro de você, uma hora ela vai vir para a luz. Mas quando ela falou assim, eu vi esse ódio, eu tenho esse ódio dentro de mim, ela também falou do medo dela, tem um medo gigante. Também. Exato. O medo daquele ódio, né? É um medo. Ela ficou assustada. Ficou ela assustada. teve medo. Ela falou. E o medo, ele Está ali atrás, ele falou do medo como um elemento de sofrimento, né? o medo, ele traz essa reação. Traz essa reação. Ele paralisa. Meu Deus, né? Ou ele paralisa ou ele te impulsiona a agir. Então a maldade, então assim, né? Então são personalidades psicopáticas. A bondade neles latente. Então veja, se eu tenho personalidades psicopáticas, eu também tenho bondade. Aguarda o momento de manifestar-se e predominar, mudando-lhes o comportamento. Qual a diferença então entre um e outro? Um predominam as personalidades psicopáticas. No outro, predomina a bondade. Todos temos os dois. Chico predominava o quê? A bondade. Fernandinho Beiramar predomina o quê? Personalidade psicopática. Estou dando um exemplo só, sem julgar. Ok. Sim, lógico. Então eu tenho os dois. Eu tenho dentro de mim um Chico Xavier e tenho dentro de mim um Fernandinho Beiramar. Senão você não identificava. Isso. Exatamente. Então aí eu tenho que administrar isso. Quem que vai dominar aqui? É aquela história dos dois cachorros, né? Tem história? Tem agora, tem. Dois cachorros. Qual que venceu? O que você alimentar. O que você alimentou mais. Um alimento o pior, mas que ele existe. Com tal atitude, a de identificar a bondade, torna-se possível a superação do sofrimento, como quer que se apresente, especialmente o que tem procedência moral. Depois eu vou tentar identificar a palavra-chave desse negócio, são grandes. Aplicar a compaixão quando agredido. É difícil, né? Quando agredido. Você aplicar a compaixão no dia a dia é fácil, quando agredido. A Magda também. Não, olha, mas eu tenho umas coisas assim, ó, se falar um homem que bate numa mulher, nossa, isso vem assim dentro de mim que eu não sei ainda. Eu tenho uma questão com a família. Eu tenho isso muito. Nossa, eu vi um leão. E família, assim, eu descobri que não é só a família biológica, não. Os amigos também. Eu transformo os amigos mais próximos em família, minha família. Então, falou mal da Dalva, eu falo mal do Ironil, eu parto pra cima. E eu tenho que parar com isso, porque o outro também é meu irmão, não é só o Ironil que é meu irmão. E eu sou assim, tem esse comportamento do Adizento. É o caso do Chico quando estava preocupado só com um lá no CTI. Isso, e os outros? E os outros? E os outros? Isso aí. Então, assim, Seus colegas aí. porque o cachorro, o animal, se ele tiver agredido, ele te morde. Mas ele é o animal, eu não sou, eu sou o minal. Sim. Eu já avancei uma etapa além dele, né? Então eu preciso ter isso aqui, ó. O que vai provar que eu não sou mais um cachorro é se eu tiver compaixão quando eu for agredido. Se eu morder, eu sou apenas um cachorro. É melhor ter um amigo cachorro do que um cachorro amigo. A gente ainda age muito no instinto, né? Lembrei do seu pai. Uma reação de pesar ante o ato infeliz produz um efeito positivo no agressor.
uma ação de pesar ante o ato infeliz produz um efeito positivo no agressor. Em vez de eu reagir, né, eu vou ter uma ação de pesar, uma ação de entender, perdoar. Isso é o pesar, né? Tudo bem, eu sei que você fez isso, mas no fundo você gosta de mim, você está nervosa, né? Certo. Desarma também. Desarma. Proporciona o equilíbrio à vítima. Quem é a vítima aqui? O agressor. Olha que interessante. Sim. A cachoeira inverte, ó. Proporciona o equilíbrio à vítima. Agora, com vítima aqui é quem agride. Que não desce a faixa vibratória violenta em que o outro se demora. Não é a vítima, seria o agredido mesmo. Não é na faixa. Não é. É a vítima mesmo. Impede a sintonia com a cólera e seus famazes, deve ser famazes, né? Deve ser famazes, impossibilitando a instalação de enfermidades nervosas, distúrbios gastrointestinais, hein? Que legal. A minha filha falou assim: papai, eu não posso comer nada, eu fui só comer não sei o que, já me deu um revertério na barriga. Eu digo: então não come nada, toma sua água. Por causa da ansiedade com o casamento, né? Sim, olha como é que aqui afeta aqui, né? Então, né, a gente fica realmente mal. Quando me aborreço, me dá um gosto amargo na boca. Quer dizer, vem direto do fígado. Ataca, tem mais fragilidade, né? Isso. A compaixão dinâmica. Cadê? Isso aí, Outros face à não absorção de energias deletérias. A compaixão dinâmica, não é a compaixão, né? Dinâmica. Paixão. Mas dinâmica, né? Aquela que vai além da piedade. Não é, coitado, é a pessoa mesmo que não merece nem meu. Não, não é isso não, é além da piedade, né? Ela é dinâmica. Expressa bondade, aquela que vai além da piedade, buscando ajudar o infrator, expressa bondade e se enriquece de paixão participativa, que levanta o caído, embora seja ele o perturbador. Essa conduta impede que se instale o sofrimento na criatura. Sabe o que eu lembrei agora? Das histórias do André Luiz no encontro com os espíritos no umbral. As reuniões de desobsessão orientadas pelo Manuel Filomeno Miranda. O obsessor chega tão agressivo, o espírito vai envolvendo ele. Sim. E ele vai então, né? Aqui tem aquele caso do chegado, bem chegado do Chico, a pessoa, que o cachorro do Chico estava doente, você conhece? Sim, mais ou menos. Ele matou o cachorro? Matou, O Chico aí com o ele. Chico ficou triste, aí foi criando aquela mágoa dele. Aí Emmanuel falou com ele: ó, Chico, você está com uma sombra aqui, está perturbando a reunião mediúnica. A gente não está conseguindo mais se manifestar através de você, não. Compra um presente. O que eu faço, Emmanuel? Compra um presente, vê o que aquela pessoa gosta e matou o cachorro. E dá àquela pessoa. Aí a pessoa queria uma máquina, precisava de uma máquina. Caríssima. Chico, o cara conta que pagou até a última reencarnação dele para pagar de 20 lá. E deu. Quando a pessoa recebeu a máquina, emitiu uma energia tão forte que dissolveu aquela mancha. Você desculpa, Chico, aquele cachorro te dava tanto trabalho, eu te ajudei logo, matei ele. A pessoa quis ajudar ele, né? Sim. Mas o desequilibrado, ele faz isso mesmo, entendeu? Tem gente que faz isso mesmo, né? Ó, eu vou desligar aqui, mas eu vou voltar. Eu só vou desligar para salvar, que só salva 1 hora, depois a gente perde. Aí eu vou desligar e ligar de novo, tá bom? Obrigado aí pela audiência, fica quietinho aí. Eu encerro e ligo de novo, peraí. Fica aí.